A Rádio Assunção apresenta Saúde em Dia, a sua dose diária de saúde. Produção e direção do médico Arruda Bastos. Programa que aborda os temas mais importantes da medicina, gestão e da saúde. Entrevistas, dicas de saúde e tudo para o seu bem-estar. Participe pelo telefone, Twitter ou Facebook. Não perca Saúde em Dia com Arruda Bastos. Agora viva melhor com Saúde em Dia aqui na Rádio Assunção. Arruda Bastos. Meus queridos, minhas queridas ouvintes, sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindas à cadeia cearense da saúde. Rádio Assunção AM 620, Rádio Esperança FM 106,1, Rádio Cultura FM 87,9 e mais de uma dezena de emissoras espalhadas por todo o Ceará. Meus amigos, quem nunca sentiu uma dorzinha nas costas? Eu sinto quase todo dia. A maioria das pessoas sofre ou já sofreu com este problema. É um dos sintomas mais comuns na humanidade. Mas até que ponto essa dor pode se tornar um problema, pode se tornar uma doença séria? O que é lombalgia? Quais as causas? Crianças podem sentir esse tipo de dor? E o tratamento? Lombalgia é o tema de hoje no Saúde em Dia. Saúde em Dia, a sua dose diária de saúde aqui na Rádio Assunção. Produção do médico Arruda Bastos. Saúde em Dia. Entrevista. Hoje a entrevistada será a doutora Celina Corte Pinheiro. Ela é médica e uma das profissionais mais renomadas na área da ortopedia em nosso estado. Além disso, ela é presidente da Sobrame Ceará, que é a Sociedade Brasileira de Médicos Escritores. O Facebook está à disposição dos nossos ouvintes, facebook.com/Arruda-Bastos, o Twitter também, twitter.com/Arruda-Bastos, e os telefones. Doutora Celina, muito obrigado por comparecer ao nosso programa, uma honra ter a senhora participando do Saúde em Dia. Para introduzir o tema, doutora, me diga o que é realmente lombalgia. Boa tarde. Doutora Arruda, primeiro eu vou falar do meu prazer em estar aqui. Realmente um prazer que só eu sei o tamanho dele. Mas respondendo a sua pergunta, o que é lombalgia? Lombalgia não é um diagnóstico. É a primeira coisa que a gente tem que saber. É um sintoma. Sintoma esse que pode ser decorrente de várias patologias. Nós médicos sempre temos assim uma visão daquilo que é mais provável, do que é mais comum. O mais comum são as lombalgias de causa por sedentarismo, por obesidade, enfim, por causas que podem ser até prevenidas. Mas há um pequeno número de doenças reais e nós não podemos perder esse foco e achar que toda lombalgia é uma dor inocente e que todo mundo tem, e porque todo mundo tem, ou pelo menos 80%, 90% da população tem, eu também tenho e deixa para lá. Cabe ao médico exatamente fazer esse diferencial. Qual é a causa desta lombalgia? Eu devo ou não devo me preocupar muito com ela? Mas, doutora Celina, me diga uma coisa. Então, para o nosso público, esse programa é transmitido para todo o estado do Ceará. Para aquele nosso ouvinte que está lá na Fazendinha, aqui na nossa Itapipoca, que está lá no nosso Baturité, lá no Putiú, lombalgia é a mesma coisa que dor lombar, é isso? É a mesma coisa que lumbago, é a mesma coisa que dor lombar. A palavra lombalgia significa exatamente isso, dor lombar. Como eu poderia ter uma cervicalgia, seria uma dor na coluna cervical, que é o pescoço. Bom, uma pergunta que chega aqui então pela internet,
do nosso amigo, inclusive eu quero parabenizar, ele aniversariou agora nessa semana, o seu Almir Pereira Filho, que reside na Fortaleza, lá trabalha no Conjunto Zé Walter e mora naquela região. Ele pergunta o seguinte: e o diagnóstico? Como dar o diagnóstico diferencial com outros problemas de dor nessa região ou em outras regiões do corpo? Bem, o diagnóstico do médico se inicia pela história do paciente. Esta parte é fundamental. Muitas vezes você já dirige o seu raciocínio, o seu diagnóstico, melhor dizendo, só pela história do paciente. Então é fundamental a história, em seguida um exame físico, que vai confirmar aquilo que o médico está pensando. E depois, exames subsidiários ou exames complementares, caso o médico suspeite de algo, por exemplo, mais grave. A maioria das lombalgias, por exemplo, não necessita de exames sofisticados. Ela se resolve exatamente numa história bem feita e num exame igualmente bem feito. Então, o principal esse programa também, doutora Celina, tem uma audiência muito grande dos médicos. Eu vou citar aqui os médicos que escutam o nosso programa. Lá em Itapipoca, aqui em Itapipoca, tem o doutor Costa Campos, que é assíduo ouvinte do nosso programa. Aqui o doutor Luiz Porto, o doutor Manuel Fonseca, que é também ouvinte, o doutor Ricardo Sá, tem diversos profissionais, o doutor Luiz Dantas, que participa também do nosso programa. Então, esse nosso programa tem o aspecto de orientar a população da forma geral, mas também de alertar os nossos queridos colegas e os profissionais de saúde. E quais as causas, doutora Celina, quais as causas principais da lombalgia? Quando o paciente sente uma lombalgia, a tendência geral é de atribuir aquela dor à coluna. A coluna, coitadinha, é sempre a vilã da história. Mas nem sempre ela é a vilã da história. Qualquer problema nessa região pélvica pode desencadear uma lombalgia. Por exemplo, uma mulher pode ter problemas uterinos, ovarianos, vesicais, tanto homens quanto mulheres, e ter uma lombalgia. Esta lombalgia terá características diferentes. Por exemplo, você pode ter uma infecção urinária e ter uma lombalgia, mas naquele momento a dor é por conta daquela infecção. Já com relação à coluna, não é só a coluna como estrutura morfológica, mas aquela região. Pode ser uma lombalgia, mas de causa muscular, pode ser de causa esquelética, né? E aí no esqueleto nós podemos ter problemas inflamatórios, podemos ter uma infecção, né? Podemos ter uma fratura, enfim, é preciso que se tenha essa visão ampla, que a coluna não é apenas um amontoado de ossos e que vai provocar dor nas costas. Qualquer alteração nessa região, até mesmo a ausência de uma doença real, por exemplo, má postura, o uso constante de saltos muito altos, enfim, sedentarismo podem ser as causas, digamos, das dores nas costas. Bom, tem uma pergunta aqui chegando do nosso ouvinte José Afrânio. Ele reside no município de Calcaia, porque esse programa ele também é acessado pela internet. Sim. Então ele está na internet, aqui inclusive no site das emissoras, pode ser escutado. Ele pergunta, bom, as causas e tipos, existem tipos diferentes de lombalgia? Sim, como toda dor, a lombalgia também tem características diferentes. Por exemplo, a lombalgia pode surgir, digamos, quando a pessoa se senta. Quando ela está deitada, ela não tem lombalgia. Quer dizer, este tipo de dor, ela pode ser latejante, ela pode ser aguda, né? O que ocorre nas fraturas, no famoso mau jeito, né? Que às vezes dá assim, um bloqueio da coluna, são dores agudas. E ela pode também ser crônica. Então, são essas características da dor, como toda dor que nos acomete, que nos vão orientar o raciocínio com relação ao possível diagnóstico. O importante que a população saiba, tenha em mente, é isso, que a maioria não é de causa grave, mas nós não podemos nos esquecer das causas que são importantes e precisam de tratamento mais imediato. Bom, muitas perguntas chegando pela internet, chegando também pelo Twitter, mas uma outra forma de acessar, de encaminhar perguntas, pode encaminhar pelo e-mail.
O e-mail arrudabarros@gmail.com, pode encaminhar que nós também vamos ler. Uma pergunta aqui de uma mãezinha, sempre as mães, nós temos uma audiência muito grande nesse exato momento, que as mães estão fazendo ali o mingau para os filhos, estão fazendo aí, preparando o almoço, ou então estão preparando o jantar e etc. A mãezinha pergunta, as crianças também podem ter lombalgia? Primeiro, este horário, aliás, qualquer horário, o rádio tem essa dimensão. Você pode estar fazendo o que quiser e você pode estar ouvindo rádio. Eu adoro rádio. As crianças podem sim ter lombalgia. E essas lombalgias de crianças, elas podem ter dor na coluna lombar, na parte torácica, na parte cervical. Elas devem sempre ser valorizadas. Não simplesmente achar que é mãe, é mãe desse menino, não. Elas devem ser valorizadas. Para o público que está nos ouvindo, embora não seja a maior causa de lombalgia em criança, mas é uma das causas de dor nas costas em criança, por exemplo, a tuberculose. Ela afeta a coluna. Porque as pessoas têm uma tendência a achar que tuberculose só dá no pulmão. Não dá só no pulmão, afeta o esqueleto e gera dor. Então é importante isso, que as pessoas tenham em mente. As crianças podem ter tumores na coluna, enfim. A lombalgia da criança, em geral, não é por sedentarismo, mas a criança reativa por natureza, né? A gente tem que valorizar e vai ir ao médico para que ele faça essa diferenciação entre o importante e o não importante. Bom, estamos entrevistando hoje no nosso programa a médica ortopedista, a doutora Celina Corte Pinheiro, uma das mais renomadas especialistas na área da ortopedia. E, doutora Celina, essa pergunta agora vem ainda de criança. Vem da dona Marcília Cordeiro. Ela tem uma neta de 1 ano e 4 meses, que é a Letícia, né? E ela pergunta, senhora, qual outra possibilidade de uma dor dessa lombar numa criança nessa idade, de 1 ano e 4 meses? O tema de hoje é exatamente lombalgia, que nós estamos tratando nesse nosso programa. Como eu já disse, qualquer problema na área pélvica pode gerar lombalgia e as crianças não fogem a essa regra, né? A criança pode ter uma má postura, como disse, a gente sempre tem que pensar naquilo também, no simples, nunca pensar só no grave, também no simples. Tem crianças, por exemplo, que passam horas e horas sentadas no computador ou assistindo televisão, com as costas, vamos dizer assim, enroladas, né? E isso, quando elas se levantam, elas sentem dor nas costas. Sentem dor nas costas, porque eu costumo dizer, o nosso corpo é vivo, o nosso corpo tem sentimentos, ele percebe tudo que nós estamos fazendo com ele. Então, as crianças podem ter lombalgia e não necessariamente por uma causa grave. Também pelos mesmos erros do adulto, né? De má postura, por exemplo. Doutora Celina, uma pergunta aqui de um ouvinte, deixa eu ver aqui, o seu Galba, ele é do município de Irauçuba. Ele pergunta o seguinte, é necessário muitos exames que o médico solicite, muitos exames, inclusive exames sofisticados, como ressonância magnética, para dar o diagnóstico de uma lombalgia? Não é. É essencial a tomada correta da história e um exame bem feito. A maioria das lombalgias se resolve apenas com isso, a maioria. Em alguns casos, talvez na maior parte dos casos, você também, com uma boa radiografia, você também resolverá uma boa parte dos casos e, eventualmente, exames mais sofisticados, tipo uma tomografia ou uma ressonância magnética, ou até outros, aí a gente vai, como se diz, complicando ao máximo. Mas a maioria não precisa de nenhuma sofisticação. Basta exatamente esta atenção do médico, ouvir o paciente e examiná-lo. Chega uma pergunta aqui da senhora Francisca Batista, aqui do município de Tururu. Ela pergunta o seguinte, e a forma de prevenir? Existem medidas preventivas contra a lombalgia? Bom, essas medidas preventivas são para a população em geral, para os que têm ou para os que não têm, né? Para os que têm, para que deixem de ter.
nós temos algumas causas, e sobretudo hoje na vida moderna, em que as pessoas muitas vezes se movimentam muito pouco. Passam às vezes horas sentadas lá num sofá, meio enroladas, assistindo televisão, e quando levantam já apoiando a região lombar. Então, uma das causas da lombalgia, que a gente sabe, é o sedentarismo, a obesidade. Eu realmente sei que há muitos obesos que não sentem dor nas costas, e há pessoas muito magras que sentem dor nas costas. A tensão emocional, a coluna é um órgão de choque assim, maravilhoso para as nossas emoções. Então, a lombalgia pode ser decorrente exatamente de uma emocional. Então, sedentarismo, obesidade, exercícios demasiados também e inadequados, né? Você pode... Os dois extremos, né, doutora Celina? In medio virtus, doutor Arruda. Essa frase é lapidar, né? Que significa a virtude está no meio, quer dizer, sempre o meio termo é o melhor para todos nós. Bom, estamos aqui falando para a cadeia cearense da saúde, Rádio Assunção AM 620, Rádio Esperança FM 106,1, Rádio Cultura FM 87,9. E o tratamento, doutora Celina, para aqueles nossos ouvintes que estão escutando o nosso programa, o tratamento é a base de quê? É complicado? Qual tipo de tratamento que normalmente é utilizado? Eu sei que depende aí da causa, etc. O que a senhora pode dizer para o nosso ouvinte? O tratamento, logicamente, depende da causa, como o senhor bem disse, né? Nós podemos ter lombalgias, por exemplo, por fraturas osteoporóticas. A osteoporose hoje é uma realidade das pessoas, porque nossa população está envelhecendo a cada dia. E como está envelhecendo, também está, vamos dizer assim, tem o ônus e o bônus, né? Então nós temos que pagar por isso também, né? Vivemos mais, mas pagamos por isso. O tratamento, obviamente, vai depender da causa. Se a causa for um simples sedentarismo, uma má postura, ou maus hábitos, né? Você, por exemplo, às vezes mulheres principalmente usam sapatos muito altos, as pessoas em geral passam horas no computador, numa má postura, numa cadeira inadequada, enfim, são causas externas que podem ser modificadas e você com isso deixar de ter lombalgia. Outra coisa, você fazendo uma atividade física regular, bem orientada, né, você pode também se livrar das lombalgias. Por quê? Porque você vai ter uma musculatura paravertebral, que a gente chama, essa musculatura que fica ao lado da coluna, bem trabalhada, você vai melhorar sua postura, você melhora seu humor, enfim... E a lombalgia vai-se embora. Isso acontece muito frequentemente. Pessoas que tinham lombalgia e com o início da atividade física deixaram de ter. Mulheres que usam sapatos demasiadamente altos no seu dia a dia. Baixe um pouquinho o salto do sapato. Salto também, nem muito baixo, nem muito alto, são benéficos à saúde. Então é uma questão de reajuste. Obviamente o tratamento, quando há necessidade de medicação, pode ser através de anti-inflamatórios, como também nós vamos pensar em tratamentos muito mais agressivos, dependendo da causa. Você pergunta, Saúde em Dia responde. Bom, a doutora Celina já respondeu aqui uma pergunta que estava sendo encaminhada aqui pela dona Fátima Ferreira, que era exatamente a respeito do salto alto. Mas tem uma outra ouvinte, uma outra senhora, que pergunta o seguinte: e as bolsas, as sacolas, as mochilas, isso também não pode levar a lombalgia? Isso também pode causar lombalgia, pode causar dor no ombro. Mulheres são expertas nisso, em carregarem uma bolsa pesadíssima, que a cada dia está mais pesada, e elas carregam assim ao lado no ombro e acabam tendo dor no ombro, né? Então, a gente sempre pensa, inclusive, nas causas, nos locais mais próximos, né, do agente agressor. Mas uma mochila pesada, como essas que os alunos carregam, elas também podem interferir. Esses pesos excessivos, por exemplo, usa-se muito nessa cidade, esses garrafões de água. Ali são 20 litros d'água, são 20 quilos. Este peso é interessante as pessoas entenderem que o ideal seria que nós carregássemos, no máximo, entre 10% e 20% do nosso peso corporal.
Por exemplo, se eu peso 60 quilos, eu poderia levar um peso assim de 6 a 12 quilos na melhor das hipóteses. Isto, 12 quilos, se eu tivesse uma musculatura bem trabalhada para carregar esses 12 quilos. Então a gente, de repente, com 60 quilos, aquela dona de casa pega aquele garrafão, ela pesa 55 quilos, pega um garrafão de 20 quilos, que está muito acima do peso, assim, do percentual permitido, digamos, ou ideal. Então, as causas de dor nas costas muitas vezes estão ao nosso lado, assim, no nosso dia, no nosso cotidiano. Bom, a senhora podia repetir essa forma? Tem um ouvinte que não entendeu bem esse negócio do peso. A altura não influencia, doutora Celina? Nem o sexo? Uma pergunta que chega aqui. A senhora falou, os ouvintes já perguntaram aqui. Sim. O sexo, a idade e a altura não influenciam, não? Influenciam, sim. Por isso que nós temos um percentual assim, mais ou menos amplo, né? De 10 a 20% do peso. Puxa, mas de 10 a 20%, digamos, para uma pessoa de 60 quilos, vamos dar um exemplo real. Para uma pessoa de 60 quilos, o que são 10%? 10% são 6 quilos. De 10 a 20%. Quantos são 20%? 20% são 12 quilos. Então todo mundo pode pegar de 6 a 12 quilos, uma pessoa de 60 quilos, eu estou pensando. Ora, lógico que faz diferença a idade, a massa muscular, que é maior nos homens, né? Então, por isso que há essa, vamos dizer assim, essa faixa ampla. Uma mulher franzina, que não faz exercício, não faz uma musculaçãozinha de vez em quando e tal, ela provavelmente vai estar na faixa dos 6 quilos. E olhe lá, às vezes não aguenta. E outro, já uma pessoa mais forte, que se exercita, que faz musculação, um sexo masculino, mais jovem, enfim. Os 12 quilos, como se diz popularmente, vai tirar de letra, né? Então, obviamente que isso tem, sim, por isso que nós temos esta faixa ampla. Você pergunta, Saúde em Dia responde. Doutora Celina, uma pergunta que chega aqui pelo Twitter. É uma senhora grávida, é a dona Lia Aguiar. Ela pergunta o seguinte, ela está grávida já dos seus 7 meses. Como ela pode prevenir ou evitar dor nas costas durante a gravidez? Bem, a dor nas costas nas gestantes, ela é muito frequente. Tanto pelo aumento do peso, né, daquele volume abdominal, que este volume abdominal faz a diferença. A mulher, a gestante, ela aumenta o que a gente chama de lordose lombar. Normalmente, a coluna tem uma curvatura chamada de lordose, que na gestação ela aumenta. E como ela aumenta, a gestante fica suscetível à dor nas costas. Uma coisa que a gestante pode e deve fazer, primeiro, procurar aumentar seu peso corporal apenas o necessário, porque algumas mulheres engravidam e aumentam 20, 25, 30 quilos. Com isso, ela vai ter uma sobrecarga ainda maior do que o que normalmente acontece. A outra coisa que eu vi muito em gestantes, elas têm uma tendência a ter o que nós chamamos de bloqueio facetário, de travar a coluna, ter um mau jeito na coluna. Isso é muito comum em gestantes. Quando é isso, bem, aí a gente dá um jeitinho, não é? Mas a gestante procurar, dentro do possível, ter uma atividade física, evitar aumentar muito o peso, com isso ela estará se utilizando de medidas preventivas para a lombalgia. Doutora Celina, esse nosso programa é muito escutado por motoristas, tanto motoristas profissionais, como aqueles motoristas que estão no trânsito aí, nas estradas. E vem uma pergunta agora de um motorista, o seu Manuel Rabelo. Ele pergunta qual a postura ideal para ele dirigir o caminhão dele. Tem alguma postura ideal? Ele precisa botar alguma coisa embaixo, nas costas, ou não? Bom, depende, obviamente, eu não conheço o veículo que o senhor utiliza, né? Existem alguns veículos... Está dizendo que é um caminhão. Sim, mas eu digo assim, existem uns veículos que têm um banco mais confortável do que outros, né? Mas, de maneira geral, não só para o motorista, como para as pessoas que estão sentadas numa cadeira, trabalhando no seu dia a dia, é importante que o espaldar ou a parte posterior da cadeira ou do banco do carro, ele tenha uma leve inclinação.
Não pode ser reto. Inclinação para trás. Inclinação para trás. Não, o ideal não é que ele seja retinho. Então, nenhuma cadeira assim retinha, fazendo 90 graus com o assento, ela é confortável. Ela tem que ter uma leve inclinação. Assim, em torno de uns 20%, uns 20 graus, assim, mais ou menos, né? Essa é uma cadeira confortável. A altura dessa cadeira, ou do banco do carro, ou do caminhão, tem que ser adequada, porque o motorista, no caso, ele não pode ficar se esticando para enxergar a estrada ou a rua. Então, se for uma pessoa de uma estatura menor, ele vai precisar de alguma elevação para poder se colocar numa posição confortável, mantendo essa inclinação para trás, porque se ele for baixinho, ele vai tender a encostar, a colocar o encosto do banco reto, para ele poder enxergar lá na frente. Isso não é adequado. Ele tem sim que elevar o assento para poder ficar confortável, né, com essa inclinação que é a ideal, e ao mesmo tempo também enxergando bem o que ele precisa enxergar, que é a estrada e a rua. Doutora Celina, estamos chegando quase no final aqui da entrevista, mas tem uma pergunta. Nós passamos a maior parte do tempo dormindo, né? Deitado. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, que é a dona Leda Rocha. Ela está mandando essa pergunta de Itapipoca. Ela pergunta o seguinte: qual a postura correta de deitar e qual o tipo de colchão ideal para não ter lombalgia? Bem, com relação à postura, existe uma postura ideal? Existe sim. Geralmente de lado, com as pernas encolhidas, ou então há aqueles que gostem de dormir de costas, né? Com as costas apoiadas na cama. E se você é essa pessoa, também não é uma má posição, podendo até colocar assim um pequeno travesseiro sob o joelho, de modo que você fique com os membros inferiores levemente fletidos. A posição de bruços ou emborcada, de barriga para baixo, ela não é a ideal. Por quê? Porque você acentua a tal da lordose lombar, que é essa curvatura que a coluna já tem normalmente, mas você aumenta essa curvatura. E há pessoas que no dia seguinte amanhecem com dor nas costas. Com relação ao colchão, o colchão não deve nem ser muito macio, tampouco muito rígido. Há quem pense que tudo que é ortopédico tem que ser muito rígido. Isso é um mito. O colchão deve ter uma dureza ideal em que você aconchegue suavemente as suas saliências. Por exemplo, se você dorme de lado, você tem o ombro que é saliente, que é duro, que é rígido. Também tem os quadris que são rígidos. Então, se você dorme num colchão muito duro, você vai desenvolver o quê? Dor, bursite no ombro, bursite no quadril, enfim. A sua vida vai se transformar num inferno e o acordar num algo pior ainda. Doutora Celina, para fechar aqui a nossa entrevista, um conselho final para os nossos ouvintes. O que é que eles podem fazer para não ter realmente lombalgia ou ter o mínimo possível? Façam exercícios, porque vocês vão ter benefícios para outras regiões que não apenas a região lombar. Procurem se sentar adequadamente, evitem permanecer por longos períodos numa só posição. Eu penso que esses sejam assim os conselhos genéricos para todo mundo. Bom, obrigado, doutora Celina. Hoje entrevistamos a doutora Celina Couto Pinheiro, que é médica, uma das maiores especialistas na área da ortopedia do nosso estado. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro. Fique com Deus e tudo pela saúde do nosso Brasil! A Rádio Assunção apresentou Saúde em Dia. A sua dose diária de saúde. Produção e direção do médico Arruda Bastos. Programa que aborda os temas mais importantes da medicina, gestão e da saúde. Entrevistas, dicas de saúde e tudo para o seu bem-estar. Saúde em Dia com Arruda Bastos. Agora viva melhor com Saúde em Dia aqui na Rádio Assunção.